o que nós estamos fazendo não é meramente transmitir um estudo, nós estamos praticando a visão do TJC2, que é de ter uma comunhão, uma união entre a igreja cristã e os judeus messiânicos, né? Deus tem um grande plano que nós temos na palavra de formar um novo homem das duas partes, né? Da parte dos não-judeus, dos gentios, e também dos judeus messiânicos. Então, nós estamos aqui não só ouvindo um estudo, mas nós estamos interagindo entre a comunidade cristã e a comunidade dos judeus messiânicos representados por nosso irmão Daniel Woods. Nós estamos falando sobre o Messias, que lógico, que é um dos grandes pontos que une os judeus com os gentios, né? Nós temos o mesmo Messias, nós, como gentios, temos reconhecido que Yeshua, ou Jesus, é o Messias, porém, ao longo dos séculos, nós perdemos a origem, nós perdemos aquilo que realmente o Messias veio para trazer como uma continuação daquilo que foi começado lá atrás com Abraão. Então, a igreja tem perdido muita coisa em relação ao Messias, e os judeus, de maneira geral, assim, o povo judeu, uma grande parte não tem reconhecido que Yeshua é o Messias. Então, as duas partes têm muita coisa a aprender. Então, por isso, nós estamos aqui para ouvir um pouco mais sobre quem é o Messias, como é o plano de redenção a partir da perspectiva dos judeus e também aquilo que os judeus não têm entendido a respeito do Messias. Então, nós estamos procurando ambas as partes, né, ambos os povos, ambas as partes, tanto da igreja como daqueles que não conhecem ainda o Messias, nós temos muita coisa a aprender sobre quem é, de onde veio, qual a parte dele no plano de redenção. O Luiz Montanini, nosso querido irmão, ele vai falar umas palavrinhas antes da palavra do Rabino Daniel. Nessa última quinta-feira, no nosso grupo de intercessão, né, por Israel e a Igreja, pela unidade e reconciliação, o texto de Romanos 15 falou um pouco com a gente, eu queria compartilhar, porque creio que tem a ver com o que o Rabino Daniel Woods vai compartilhar conosco em seguida, e o que o Christopher acaba de falar. Esse texto aqui, em Romanos 15, o verso 4 ele enfatiza que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para a gente ter esperança. O verso 7, ele diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros. Eu creio que Deus está levando-nos a ter esse coração de acolhimento uns aos outros, né? Os judeus messiânicos em relação aos gentios, os próprios judeus que ainda não conhecem a Deus, eles ficarem tocados de alguma forma e acolherem a gente, como também no nosso coração a gente ter esse coração acolhedor. E o texto aqui diz da mesma forma que Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E o que chamou a atenção da gente também no verso 8 é que Jesus, o Cristo, se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus aos judeus para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, não é isso que está aqui? E para nós, gentios, que a gente glorificasse a Deus pela misericórdia dele conosco. Então, com os judeus, o Senhor se tornou servo da circuncisão para confirmar as promessas lá de trás. E conosco pela misericórdia. Ou seja, tanto né, a fidelidade quanto a misericórdia, ambos os povos fomos beneficiados por ela, né? Elas parecem ser a mesma coisa, só que um é fidelidade às promessas aos patriarcas, que alcançou o povo judeu até hoje, e conosco, falando de misericórdia. E o texto vai seguindo aqui,
E o verso 9 diz assim: para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, porque está escrito: eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E nós, pelo menos para mim é Jesus entre nós, adorando ao Senhor entre os gentios. E alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. Ou seja, alegrai-vos, gentios, juntamente com Israel. É um convite a Deus por causa dessa reconciliação em Cristo, para que nos alegremos juntamente em Cristo, juntamente com os judeus que creem no Messias. E o texto ainda diz assim, para louvar o Senhor, e no verso 12, quando cita a profecia de Isaías, dizendo sobre a raiz de Jessé, diz assim: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios, neles os gentios colocarão a esperança. Essas coisas, eu creio que são algumas coisas que Deus está fazendo entre nós que vai causar ciúmes em Israel, mas causar um ciúme do jeito de Deus, é causar um ciúme em amor. Só Deus é capaz de fazer isso entre nós. E esse acolhimento que nós temos tido hoje, temos sido acolhidos por nossos pais judeus, por assim dizer, e eles também parece que estão começando a se sentir acolhidos por nós, acolhei-vos uns aos outros. Esse toque de Deus tem sido muito precioso entre nós. Algo está acontecendo, algo muito gostoso está acontecendo entre nós. Esse novo homem que o Christopher falou. Então, para não estender muito, eu só queria dizer que nossas reuniões, incentivando vocês nas reuniões de intercessão, a perseverarem mesmo, porque Deus fala muito e leva a gente a orar o que Ele quer que a gente ore. E bem na simplicidade, isso é muito precioso. E é o que deve estar acontecendo, pelos testemunhos que a gente ouve, está acontecendo entre vários grupos. Senhor, nós abençoamos, estendemos nossas mãos à distância, sabendo que, assim como o Senhor fez com o centurião, a sua graça, a sua presença e a sua unção, ela aconteceu à distância. E assim nós aqui, como irmãos, como corpo de Cristo, nós abençoamos o Rabino Daniel, o Woods, com a graça, a palavra, a presença, a sabedoria do Senhor para repartir aquilo que está no seu coração e também aquilo que o Senhor colocou no coração dele, haja vida, vida para nós, vida para o corpo, em nome de Jesus, porque esse corpo vai se acoplar ao cabeça em breve. E nós te louvamos por isso, pelo que o Senhor está fazendo. Toda a honra, glória ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. É um prazer estar com vocês de novo. E hoje à noite nós vamos poder olhar alguma coisa, um assunto bem interessante para nós, para cada seguidor de Yeshua, para podermos entender um pouquinho sobre o que é que aconteceu no mundo judaico para que chegassem ao ponto onde hoje tem essa estrutura tão forte, tão desenvolvido, que é o que nós chamamos de o judaísmo rabínico ou o judaísmo talmúdico. Então, hoje à noite nós vamos olhar um pouquinho do que tem na Torá, o que fala sobre o Mashiach, o Messias, e podemos ver a perspectiva que foi desenvolvida durante séculos dentro do judaísmo. Eu falei judaísmo rabínico porque o que aconteceu foi depois da destruição
do Beit HaMikdash, do templo, pela segunda vez, no dia 9 de Av. Então, o meu povo ficou sem o lugar da presença de Deus e sem o lugar de ter aquela comunhão por intermédio do que Deus tinha estabelecido no sistema sacrificial. Então, nós temos o relato de um rabino famoso que sentou nas ruínas, chorando, lamentando, e que de lá começou a desenvolver como que iriam substituir, como que iriam preencher aquele vácuo, fazer para manter o povo que estava sendo levado no cativeiro, o povo que estava sendo deixado. Como que vamos fazer com que nós mantenhamos uma união, um vínculo, algum tipo de contato? E deste desejo, então, nós vemos saindo o que hoje nós temos chamado judaísmo rabínico, o judaísmo talmúdico. E é muito importante para vocês saberem que nós entramos uma semana atrás nas 3 semanas mais tristes do ano do meu povo, do povo judeu, porque estamos chegando no calendário judaico para o dia 9 de Av, quando os 2 templos foram destruídos e quando outras coisas aconteceram, outras tragédias aconteceram para o nosso povo. Então, há muitos anos atrás, foi decidido que este seria um período de luto. Por que 3 semanas? Porque os livros históricos nos contam que as 3 semanas antes da destruição de Jerusalém, ela estava sitiada, que em vez de ter uma união dentro dos muros, onde o povo estava, onde os líderes estavam, havia contenda, havia divisão, havia confusão. Então, iniciou a caída de Jerusalém e a destruição do templo, iniciou 3 semanas, no mínimo 3 semanas antes. E foi um período horrível que levou ao dia 9 de Av. E neste sábado, neste Shabat, vai ser o dia 1º de Av. Então, 9 dias depois, teremos um dia de jejum, um dia de lembrarmos de uma maneira triste sobre a destruição do templo, que aconteceu no mesmo dia, 2 vezes, separado por muitos e muitos anos. Então, nós estamos nesse período. Durante esse período, para você saber, os rabinos decidiram que não vai ser comemorado um aniversário, casamentos, nenhuma data feliz. Se você tem a infelicidade de ter o seu aniversário durante estes dias, você vai ter que protelar, ou celebrar antes ou depois. E não vai poder casar, e você sabe que o calendário judaico não sempre cai na mesma data do calendário gregoriano que nós estamos. Então, pode ser que aconteça em junho, pode ser que aconteça mais em maio, ou agora como em julho. Então, eu gostaria de pedir que vocês lembrassem em oração o nosso povo, que está, os observantes religiosos estão realmente
levando essas 3 semanas a sério com o seu luto, porque não tem o templo. É uma tragédia. O lugar onde Deus colocou a sua presença, o lugar onde Deus estabeleceu na Torá, ele falou, este vai ser não somente o lugar onde o meu povo vão poder se relacionar em paz comigo, mas vai ser uma casa de oração de todos os povos. E não podemos ter isto. Você lembra no hebraico, raízes judaicas é Shorashim, Yehudim, e como você vê aí, estamos no dia 26 de Tammuz, quase no final do mês e começando o mês de Av. E hoje à noite nós vamos olhar o Mashiach e o plano de redenção na perspectiva judaica. Eu acho que você pode começar com a pergunta: por que o Mashiach? Por quê? O que necessitamos um Mashiach? E aonde que vamos procurar para saber o porquê que precisamos de um Mashiach? Então, e nós também temos os períodos diferentes no judaísmo, no mundo. Então, nós temos que perguntar se a perspectiva foi diferente durante todos esses períodos. Como eu tenho aí o período da Torá, que seria começando com Bereshit, Gênesis, né, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. O que diz lá? Qual que é a perspectiva na Torá? Aí no Tanakh, o Tanakh nós vamos ver o que é. Aí o período sacerdotal, o período profético, o período do reinado dos reis. Aí o período do exílio e o pós-exílico. Então, nós, para entendermos, precisamos fazer essa categorização para vermos exatamente quais foram as perspectivas. Eu usei a palavra Tanakh, são as primeiras letras das 3 divisões do que você conhece como Velho Testamento, né? Nós chamamos do Tanakh, ou Primeiro Testamento. Por quê? Porque tem Torá, ensinamentos, Neviim, os profetas e Ketuvim. Então você pega o T, N e K e você junta Tanakh. E a maneira de ser referido antes da destruição do templo, do segundo templo, era conhecido como Mikra. Mikra. Mas uma das mudanças que aconteceu foi essa mudança do nome do Tanakh, ou Mikra para Tanakh, dentro desta perspectiva sobre o Messias. Então, o que isso tem a ver? O Mikra, no hebraico, significa a leitura da Torá, ou da palavra. E Torá significa ensinamentos. Então, houve uma mudança por causa da destruição do templo, de que o povo teria que ter ensinamentos mais do que a leitura, a perspectiva. Então, você pode escrever lá, puxa, mas por que mudaram? Né? E aí nós temos o surgimento da lei oral. O que a lei oral fala sobre Mashiach? Né? Você vai ver lá a palavra Torá Shebe'al Peh, que diz a Torá que foi lida da minha boca. E nós temos a Mishnah e uma categoria enorme que é chamada como Talmud. E o que nessa passagem aí no Talmud, Avot 1:1, diz: Moisés recebeu a Torá no Sinai e transmitiu a Josué.
Josué aos anciãos e anciãos aos profetas e os profetas aos homens da grande assembleia. Mas aqui está falando não somente sobre a Torá que Deus deu, escrito, mas informação que Deus deu a Moshe, que ele transmitiu oralmente. E pode ser que você vai falar, puxa, Daniel, mas onde que tem prova disso? Bom, na Torá mesmo, inclusive em Levítico, onde você vê que Deus fala várias leis, faça isso ou não faça isso, mas ele não descreve, não está descrito lá como que isso vai ser. Como o abatimento do animal. Deus tem as instruções que ele dá sobre o abatimento do animal por causa do sangue. O sangue não pode ser ingerido, o sangue tem que sair rapidamente do corpo do animal. Então, como que isso vai ser feito? Não tem nenhuma instrução. O que no judaísmo é ensinado é que Deus contou para Moshe como fazer e Moshe passou oralmente. Então, nós temos a lei oral, ou chamado a Torá oral, e depois vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com isso. E nós também vamos olhar, né, você vê o período sacerdotal, o período profético e o período do reinado. Então, cada uma desses períodos temos descritos na palavra de Deus e nós podemos olhar e ver se tem algo sobre o Messias. E aí nós temos os períodos do exílio, quando o povo foi levado para a Babilônia. E nós temos a segunda destruição, quando o povo foi tomado por Roma. E aí nós temos o que chamamos da Era Rabínica. Então, nesses períodos, se nós queremos ver o que foi ensinado, né? E aí, da perspectiva de quem? Né? Nós temos os Prushim, você conhece os fariseus, né? E os Seduquim, que seriam os saduceus. Qual foi a perspectiva deles? Bom, nós sabemos que os saduceus não acreditavam no Messias de jeito nenhum. Eles não acreditavam que tinha uma necessidade. E então, nós sabemos que os Prushim, os fariseus, acreditavam. E hoje, o que nós temos, o judaísmo rabínico, é o produzir dos fariseus, dos Prushim. Se você perguntar para um rabino, vocês são descendentes, filosoficamente, né, teleologicamente, vem dos fariseus. Então, nós temos já uma divisão. Os saduceus não ganharam nenhum espaço, os fariseus. Então, nós olhamos, então, o que os fariseus ensinaram. Qual foi a perspectiva deles sobre Mashiach. E aí você tem, hoje em dia, as divisões dos judeus, denominações, você poderia chamar ortodoxos, os muito observantes, que você vai ver, usam, na maioria, uma roupa escura por estarem de luto pela destruição do templo. E aí você vê os conservadores que ainda seguem a Torá da maneira que o ortodoxo, só que se vestem de uma maneira diferente. Reformado, que acredita que ainda a palavra de Deus veio de Deus, mas que precisa ser modificado em várias maneiras. A liturgia, eles vão tocar música em vez de deixar somente sem tocar algo
durante o Shabat, e aí você tem o liberal. O liberal chega a falar, como você vê na sua tela, para ser um bom judeu não precisa acreditar em Deus, somente obedecê-lo. Tem até essa perspectiva, né? E aí nós temos os judeus messiânicos e muitos judeus ateus que vão opinar sobre Mashiach. Então, aí nós temos que falar sobre qual Mashiach. É um em cada geração. E o Rabino Hillel chegou a falar que não virá o Mashiach, né? Que teve uma mudança. Então nós vemos todos esses. E aí nós temos o que não somente o que, porque precisamos do Mashiach, mas o que o Mashiach vai fazer? Onde temos esta descrição do que ele vai fazer, né? Então, nós temos as perspectivas de que ele seria o Salvador. Agora, não da maneira que você pode ser que esteja pensando Salvador, mas, primeiramente, nós vamos ver que foi ser o Salvador. Aí tem a perspectiva apocalíptica, o catastrófico. E aí temos a perspectiva de que ele seria o rei. Ele vai trazer a justiça, ele é o rei. E aí temos também a perspectiva que ele vai fazer um mundo ético, né? Um mundo onde tudo vai ser feito corretamente e vai existir a paz universal. Então, nós também olhamos o termo do Mashiach, de acordo com a palavra hebraica, né? É um verbo usado como um objeto, como um altar, por exemplo, foi consagrado para um propósito. Então, já começamos a ver o uso da palavra Mashiach, o Messias, de uma maneira diferente de como você pode ser que conhece. Aí o substantivo Mashiach é usado para descrever uma pessoa consagrada para servir a Deus. Então, nós temos dois usos dentro da Torá. Inclusive, nós temos aqueles que vão falar que você não vai encontrar a palavra Mashiach como os cristãos usam dentro da Torá. Tem até teólogos que vão falar que porque não tem o lugar, na perspectiva deles, onde tem o Mashiach nomeado. E esta é uma das diferenças que nós vamos ver, você pode anotar, entre o cristianismo, ou aqueles que seguem Yeshua, e os judeus que não acreditam, que não existe dentro da Torá, você pode procurar, ele não é nomeado. Não é nomeado Mashiach. O que nós falamos é que é descrito. E uma das grandes divergências que nós vamos encontrar quando falamos sobre Yeshua ou Mashiach com algum judeu é que vão falar que não tem nenhum lugar específico onde descreve tudo, onde conta tudo sobre Mashiach. Está espalhado, tem um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá. Então as pessoas perguntam por que é assim. Então vamos encontrar dentro do judaísmo rabínico esse tipo de objeção. Mas, Daniel, se Deus queria que soubéssemos que é Jesus, como você acredita, ou Yeshua, então por que não está nomeado? Então, você pode pensar um pouquinho sobre isso, mas nós temos os lugares onde o termo Mashiach ocorre 39 vezes na Bíblia hebraica, que você conhece como o Tanakh, né?
E no grego, né, você conhece como Christos, né? Então, Messias do Tanakh se refere antes a 3 figuras diferentes na vida do povo de Israel. E eu tenho colocado aí, se você quer anotar, às vezes, um versículo onde tem esse exemplo, né? A primeira vez que a palavra é encontrada no Tanakh é no livro de Vaikra, Levítico, onde o Messias é um sacerdote, né? Nesse capítulo, descrito o papel de sacerdote em oferecer os sacrifícios pelo pecado. Ele é chamado de Messias, Mashiach. Então, de frente, nós vamos começar a receber objeções que falam: espera, você não reconhece que a palavra Mashiach é usada para descrever um altar, para descrever seres humanos? Então, como que você sabe que nesse versículo que você está me mostrando está falando sobre o Mashiach em vez de outro? Então, já nós temos, então, dentro do Tanakh, dentro do Velho Testamento, que você conhece, estas palavras, ou este uso da palavra Mashiach, de uma maneira que pode surgir a dúvida. Então, é importante que nós possamos tratar de uma maneira correta para entendermos que, sim, não é sempre. E é pouco que vai falar sobre um Mashiach salvador. Então, nós temos nos livros históricos o Messias ungido, é o rei, né? Nos livros históricos, no livro dos Salmos, onde a palavra Messias aparece várias vezes, se referindo ao rei, aí Salmo 89:4, Salmo 89:38, muitos dos salmos reais anseiam por um rei justo. Então falam que o Mashiach seja justo, que seja de acordo com a vontade de Deus. Então nós vemos de novo aqui colocado que o rei seja alguém que é justo. Então, os judeus da antiguidade acreditavam que quando Deus ungia uma pessoa, que ele recebia o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, e ele se tornava um veículo da atividade de Deus. Interessante, né? O que faziam. E profetas, sacerdotes e reis foram ungidos para os cargos sagrados que exerciam. E nas Escrituras falam de muitos Cristos, muitos ungidos, porque eram chamados de Mashiach. Salmo 105:15 fala isso. Então, há uma terceira figura também conhecida como Messias, mas que recebeu um tipo de unção diferente, que é a unção de Deus com óleo, ou que não foi com óleo, mas sim a unção do Ruach HaKodesh, que é o profeta. Tinha um profeta que recebeu a unção com óleo, mas os profetas não recebiam unção com óleo, eles recebiam o Ruach, mas chamados de Mashiach. Então, os sacerdotes quanto os reis foram ungidos com óleo quando foram consagrados e se tornavam líderes instituídos. Então, nós vemos esta palavra Mashiach sendo usado para alguém justo, para alguém que seria líder. Então, nós temos dentro do Tanakh, dentro das Escrituras, a descrição do que deve ser o Mashiach, mesmo que se for um homem, que ele tem que ter um caráter, que ele tem que ser, não é somente qualquer um que vai ser o Mashiach. Então, aqui você vai ver na sua tela as vezes onde você vai encontrar a palavra Mashiach,
Rei Saul foi chamado de Mashiach 12 vezes. O Messias por vir 9 vezes. Rei David foi chamado de Mashiach 6 vezes. O sacerdote, 4 vezes. Um rei reinante, 3 vezes. Patriarcas, Moshe, 2 vezes. Salomão, 1 vez. Um futuro rei, 1 vez. E até teve o rei Ciro, gentil. E no Tanakh, na Bíblia, no Velho Testamento, ele é se referido a um Mashiach. Então, nós podemos, então, ver um pouquinho da influência que vai ser levado para dentro do judaísmo rabínico. E nós vamos poder ver um pouquinho por quê. É somente apenas nos últimos livros do Tanakh, especialmente no livro de Daniel, que começamos a encontrar uma palavra de Mashiach, referindo-se a um salvador dos fins dos tempos. Aqui não está falando de um salvador de pecados, está falando de um salvador. Se você lembra, esse período de Daniel foi um período de profunda crise que tiveram muitos problemas e o povo estava começando a se voltar a Deus e falando quando que seremos salvos. Então, nós temos aqui outra perspectiva que devemos olhar, que é sobre a salvação. Dentro do Tanakh, nós ouvimos pessoas pedindo por salvação e no Novo Testamento nós vamos ouvir pessoas pedindo por salvação, mas a perspectiva não é a mesma que pode ser que eu ou você vamos ter quando Yeshua entrou e as pessoas falando Hoshaná, Hoshaná, socorro, por que eles estavam pedindo socorro? Salvação ou que fossem libertados da opressão política. Então, hoje à noite o que eu estou dando é uma perspectiva do que vem do judaísmo, que traz uma objetividade para, pode ser, algumas pessoas, para que possamos falar de uma maneira que vamos poder tratar e ser usados por Deus. Né? A figura do Mashiach como um salvador nos finais dos tempos, que traz paz e felicidade, foi um desenvolvimento tardio no judaísmo e marginal na literatura judaica, especialmente no desenvolvimento da lei oral. Então, não foi um grande assunto. Inclusive, é chocante quando nós começamos a olhar, porque nós vemos que uma teleologia, uma doutrina messiânica não foi desenvolvida dentro do judaísmo. E até hoje não existe uma doutrina messiânica. E nós podemos ver isso acontecendo por causa do ênfase do período em que isto começou a acontecer. Lembra, na destruição do segundo templo, era o ano 70, por volta do ano 70, após a vinda, a morte e ressurreição de Yeshua. Então já tínhamos judeus que acreditavam que aquele que andou pela terra era o Mashiach. E tinham força. Se você olhar em Atos, você vai ver que muitos vieram a conhecer Yeshua.
Então já tinha um movimento da qual o judaísmo que estava já desenvolvendo, o judaísmo rabínico, tinha que tratar. Vamos fingir hoje à noite que na sua congregação, na sua igreja, onde você mora, que entra na mesma rua ou vizinhos seus, até da sua casa, um grupo que acredita de alguma maneira, uma aberração, e começam a ensinar os filhos coisas terríveis, os jovens. O que você e sua congregação, o seu grupo, ou no seu lar, o que você vai fazer? Você vai começar a se defender. Você vai começar a colocar uma barreira. Você vai começar a falar, eles estão nos ameaçando ou estão colocando nossos filhos em risco. Então, vamos começar a agir proativamente contra, não brigar, mas vamos fazer a nossa parte no que nós ensinamos para que nossos filhos não caiam nesta doutrina falsa. Então, o que nós começamos a ver é um desenvolvimento de uma perspectiva no judaísmo que fala sobre Deus salvar por intermédio do Mashiach, mas que este Mashiach vai ser um Mashiach humano. Então, a forma de judaísmo que conhecemos hoje vem da antiguidade, mas usa linhas de estrutura que vieram de um período bem curto na história de Israel. Bastante curto. Então, primeiramente, o judaísmo rabínico de hoje não traz para dentro de si os ensinamentos e a base do Tanakh, da Torá. E isto é algo surpreendente. Se você for numa yeshiva, um instituto bíblico judaico, você vai ver que 85% daquilo que é ensinado é do Talmud, da lei oral, daquilo que foi desenvolvido durante esse período curto da qual nós estamos falando. E que hoje domina sobre tudo. Nós temos, depois da destruição do templo até o ano 600, meio milênio, nós temos um desenvolvimento de uma estrutura que ficou completamente fechada. Nós temos, então, desde o período em que Yeshua foi morto, tem um desenvolvimento que leva o povo a acreditar num judaísmo que nós chamamos rabínico. Os rabinos são elevados. O rabino não pode ser um rei. O rabino não pode ser um sacerdote. Você não vai ver isso dentro do judaísmo. Em outras religiões, pode ser que vão até replicar, mas dentro do judaísmo não. Dentro do judaísmo você não tem um cabeça do judaísmo. O que você tem é a estrutura rabínica.
Então, os rabinos não levaram, nós somos ensinados que o judaísmo tem 3 coroas, o judaísmo bíblico. Tem o rei, tem o sacerdote, e realmente vem o sacerdote primeiro, aí vem o rei, e tem o profeta. O profeta que esteve presente. Qual a posição que o rabino, então, tem? Não vai ser rei, não vai ser sacerdote. Então, ele tem o manto de profeta, não que ele vai profetizar, mas o que acontece é que a lei oral é desenvolvida com a codificação de opiniões e de perspectivas que se tornam lei. Sobretudo, né? Começamos com as leis sobre o comércio, as leis sobre relações familiares, e começam a ser classificados. E nós temos esse grande volume de desenvolvimento que se chama a Mishnah. A Mishnah. E a Mishnah ignora completamente o assunto do Mashiach. É composto, realmente é bem grande, e tem 63 tratativas, e cobrem 6 categorias de atividade diferentes, como eu falei, economia, agricultura, as famílias, os dias das festas, e começam a ensinar o povo sobre como você deve agir, como você deve tratar, como você deve se vestir, como você deve, qual a distância onde você pode andar no Shabat. Nós já tínhamos isso dentro do sistema farisaico, e isso começa a ser codificado. Então, o que nós temos, quando o templo foi destruído, já o primeiro templo destruído em 586, antes da Era Comum, antes da vinda de Yeshua, nós temos os pensadores que começam a interpretar as Escrituras para poderem ensinar o povo sobre como devem viver, como devem agir, e especificamente, depois de Yeshua, começam a ensinar sobre aquilo que vai divergir com o judaísmo novo, dos judeus que estão seguindo Yeshua. Então, nós temos esta Mishnah que está sendo ensinada. Aí, esse período da Mishnah termina e vão começar a desenvolver o que chamam Talmud. E então, dentro do Talmud, existe a necessidade de falar sobre o Mashiach. Então, começa a voltar e entrar, mas, de novo, não foi desenvolvido uma doutrina messiânica dentro do judaísmo. E hoje, é por isso que você pode ver na história do nosso povo eventos como Bar Kokhba. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Ele foi um homem que se tornou um líder poderoso quando os romanos estavam dominando, e tinha um rabino chamado Rabino Akiva. E o Rabino Akiva era bem ativista, e ele estava sendo perseguido.
ele nomeou Bar Kokhba como o Mashiach. Ele falou, este é o Messias. Agora, lembra, na doutrina que você tem aprendido, tem um Mashiach, ele é divino, ele veio, morreu no seu lugar, foi sacrificado, ressuscitou. Não estava falando desse tipo de Mashiach. Ele estava falando sobre o Mashiach Salvador. Aquele que queria libertar o povo do domínio romano. Bom, só tem um problema. Dentro do Tanakh, nós temos estipulado quem vai qualificar como Mashiach. Vocês conhecem isso. Primeiramente, tem que ser um judeu. Bar Kokhba não era judeu. Então, a pergunta é como que o Rabi Akiva poderia ter nomeado o Bar Kokhba como o Mashiach. Interessantemente, nós temos os relatos históricos que nos contam que dentro do segmento de judeus que seguiam Yeshua, tinham crescido bastante. E, se você lembra, e no livro de Atos, os judeus que seguiam Yeshua ainda estavam fazendo parte da sinagoga e ainda eram considerados como uma vertente do judaísmo. Nós sabemos isso vindo dos livros históricos. E estavam continuando. Mas quando Bar Kokhba foi nomeado pelo Rabi Akiva como Mashiach, os judeus que seguiam Yeshua falaram, opa, não vamos segui-lo. E tinha um problema, porque o Bar Kokhba iria à guerra contra os romanos. Então, o que nós vemos dentro dos livros históricos é que foi nesse momento que houve a ruptura dos judeus que seguiam Yeshua e os judeus que não conheciam Yeshua ou não aceitavam. Porque quando os judeus, Rabino Akiva nomeou Bar Kokhba, então nós vamos segui-lo. E esses judeus que conheciam Yeshua falaram não, então foram chamados de traidores. E então teve esta ruptura. Então nós sabemos que por um bom tempo existiam judeus que seguiam a Yeshua dentro do judaísmo, os formadores do judaísmo pós-destruição do templo estavam construindo barreiras para evitar que estes seguidores de Yeshua pudessem convencer ou influenciar outros. Então, foi com esse propósito que as perspectivas sobre o Mashiach foram podados. O Mashiach não vai ser divino. Não vamos aceitar certas passagens como sendo messiânicos. E você sabe, é óbvio, se tem rei que é chamado de Mashiach, se tem sacerdote que é chamado de Mashiach, se tem profeta que é chamado de Mashiach. Então, nós podemos debater aqui se aqui está falando sobre um Mashiach que viria para transformar o mundo. E então foi nesse ponto que se fortaleceu
o judaísmo rabínico em relação ao que temos hoje, os argumentos contra que nós vamos ter. E é importante lembrarmos que dentro do judaísmo rabínico podemos reescrever, podemos mudar, podemos adicionar a Torá. Esta é uma tragédia. Quando homens podem, com suas opiniões ou perspectivas, decidirem algo que vai contra o que a Torá diz. Então, nós não estamos falando sobre um judaísmo bíblico, nós não estamos falando sobre um segmento da revelação de Deus. Nós estamos falando sobre uma nova religião. Nós estamos falando sobre algo que está indo contra a palavra de Deus. E é isso que nós vemos hoje. Obviamente, não estou aqui para falar mal do judaísmo, porque existem muitas coisas boas dentro do judaísmo, dentro do Talmud, tem muitos ensinamentos preciosos, mas quando nós vemos movimentos que estão controlando os seus seguidores com ensinamentos antibíblicos, com ensinamentos que vão contra a palavra, e especialmente recusando em olhar a palavra. 85% do que é ensinado dentro da yeshiva é a lei oral, são as opiniões de rabinos. Como que pode ser isso? Eu sei que dentro do cristianismo existe muitos líderes que escrevem livros, e não tem nada contra livros, né? Escrevem livros, suas opiniões, e as pessoas leem e não leem a palavra, né? Deixam a palavra de lado, porque eu vou ler tal livro, e acaba sendo uma lei, né? Tipo de lei oral. Eu e você sabemos que ensinar a palavra que vem de Deus é o que importa. A minha palavra, o que eu desenvolvo, é a minha opinião. Mas quando nós ensinamos a palavra, então nós temos um problema de que quando vamos falar, às vezes não estamos falando a mesma língua, como a objeção. Você não vê o nome do Mashiach, você não vê, como eu falei no começo, você vê uma descrição aqui, uma descrição ali. Por quê? Como você responderia? Então não vale? E por que essa revelação vem de uma maneira aqui, e aí depois de muitos anos vem um pouquinho mais? Temos que pensar, porque existe uma razão muito importante. A dureza do coração do homem rejeitou dentro do Gan Eden, do Jardim do Éden. Deus andava com Adão e Rava. Ele queria estar com eles. Imagine o que eles devem ter conversado nesses passeios que faziam pelo jardim. E foi rejeitado. Rava rejeitou, Adão rejeitou. Rejeitaram a presença de Deus e a revelação que ele estava dando. E pelos milênios nós temos visto isso. E Deus, na sua misericórdia,
tem dado oportunidade após oportunidade após oportunidade para o ser humano abrir o seu coração e falar: eu quero me conhecer. Então, esse argumento parece tão, né, tão forte, mas é fraquíssimo. Porque o que Deus quer é que eu o procure. Ele está fazendo tudo para me amar, para me convencer, e os rabinos sabem que cada palavra, cada lugar é precioso e que nós temos um Tanakh que foi escrito, transmitido por Deus e escrito em gerações após gerações após gerações. E é injusto eu olhar e falar: poxa, mas por que está tudo espalhado? Estamos falando sobre um livro histórico, estamos falando sobre a humanidade, o conto, a história da humanidade. Deus nos deu a inteligência para podermos entender a diferença entre um Mashiach, como aquele rei Ciro, a palavra que descreve ele como um líder, e as passagens bíblicas onde descreve alguém que faria algo que nenhum outro homem poderia fazer, por si mesmo ou por outros. Então, quando nós pegamos livros como esse aqui, que é em inglês, né? Messias no Contexto, e outros, nós aprendemos como a doutrina judaica, rabínica sobre o Mashiach é pobre. E é uma área onde nós podemos ser usados. E nós podemos ver. E a maioria estão procurando, como sempre, aquele que vai me salvar desta vida atribulada, quando a palavra fala claramente sobre a instituição do sacrifício, de o tratar da minha imperfeição perante Deus santo, puro, perfeito, e o fato estabelecido de que existe uma maneira de eu poder alcançar a Deus, que ele estabeleceu. Judaísmo rabínico, hoje, porque não tem o templo, estabeleceu o tripé, né? Oração, tefilá, tzedakah, caridade, e o arrependimento. Esta maneira nós vimos a última vez que estivemos juntos, da qual o judeu hoje é ensinado que ele pode receber o perdão de Deus, que ele pode alcançar. E nós começamos falando daquele rabino que sentou entre as ruínas com seus seguidores, olhando o templo queimando, olhando Jerusalém e vendo aqueles que viriam para levá-lo ao cativeiro, e ele pensando: como que vamos manter o nosso povo unido? Como que vamos fazer sem o templo, sem o sacrifício, sem a presença de Deus? Existe pior situação? Imagine estar na posição onde você não tem mais a oportunidade de ter a presença de Deus. Você não tem mais a oportunidade de cumprir com o que Deus mandou para que você possa ter paz com Ele. E você tem que desenvolver alguma maneira. É isso que aconteceu. E hoje temos o judaísmo rabínico talmúdico, que domina, mas eu e você temos a palavra. E eu encorajo você a sempre usar a palavra. Deixe que Deus faça a sua obra. Não precisa debater. Você pode responder. Você pode até falar: olha, eu não sei essa resposta, mas eu vou procurar. A história de Israel, o seu destino
judaísmo formativo, né? Que formou. É impressionante. Nós temos a Mishnah, nós temos o Talmud, e hoje nós temos opiniões que não acreditamos que saem da boca de rabinos. Lá em Israel, grupos que seguem certos rabinos, movimentos, adorando, orando para os mortos. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo teve aquela tragédia lá em Israel, lá no monte, onde um grupo enorme de judeus vão cada ano para comemorar um rabino, é o lugar onde ele está enterrado, Shimon Bar Yochai, e morreram muitos, porque estavam tentando sair. Mas o que acontece cada ano? Eles fazem uma fogueira, e é chamado Lag BaOmer. Lembra que entre Pesach e Shavuot, a vinda do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, né, o sacrifício de Yeshua, Deus mandou contar cada dia, né? Então, no 33º dia, chamado Lag BaOmer, eles fazem essa festa, eles vão lá onde tem o túmulo, constroem fogueiras e eles dançam, cantam, fazem orações. Aqui no Brasil é feito para lembrar. Lá no Bom Retiro, quando eu era criança, meu pai me levava, eu via lá, faziam até na rua, agora não fazem mais na rua. Mas se nós olharmos na Torá, nós vemos que há adorar os mortos e onde proíbe fazer os filhos passarem pelo fogo e outros rituais que são feitos, nós vemos que isso está completamente contra a revelação de Deus. Mas são judeus ortodoxos, um grupo enorme. Em um ano deve ir, não sei, 750 mil, 1 milhão, não sei quantos vão ao túmulo, serem ensinados a palavra, orar no túmulo de um rabino morto. Então, eu e você temos a oportunidade de orar, sabendo que o judaísmo de hoje, a perspectiva sobre o Messias, é um que não foi permitido crescer, não deram água boa, não plantaram em boa terra, e é perdido completamente o que Deus queria transmitir por intermédio da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelas promessas, sabemos que realmente muitas coisas que, de alguma forma, o Senhor revelou e que têm ficado claras para nós, da vinda do Messias, quem ele é e o que ele veio fazer. Para o povo cristão também, muitas coisas têm faltado, muitas coisas têm... nós precisamos de ter uma visão mais completa daquilo que o Senhor propôs desde o início, e o povo judeu tem uma parte integral nisso, e nós cremos que o Senhor está preparando algo que nós nem sabemos quantificar ou definir, mas tem algo que o Senhor está preparando nessa união entre judeus e gentios, nesse retorno cada vez maior. Nós queremos retornar para as raízes da nossa fé e queremos, ó Deus, clamar a Ti para que o Teu povo, o povo que herdou as promessas, o povo que estuda as Escrituras, é muito triste pensar que nessas escolas, nessas yeshivas, onde as pessoas estão estudando, estão se dedicando para um estudo, eles estão se dedicando a outras coisas que não são realmente o fundamento das Escrituras e principalmente ao fundamento de voltar a ter um relacionamento vivo com o Senhor.
Então, Senhor, nós queremos que cada vez mais o Senhor coloque sobre nós esse encargo de intercessão e esse desejo de participar. Nós queremos participar de todas as maneiras possíveis, contribuindo, orando, fortalecendo, encorajando, encontrando também, fazendo amizades, ó Deus, com todos os povos, mas também com esse propósito de ver o Senhor cumprir o teu propósito com o povo de Israel. Nós abençoamos Daniel Woods, todo o ministério que o Senhor tem colocado sobre a vida dele. Sabemos que há grandes obstáculos, grandes dificuldades, grandes desafios, mas o Senhor é poderoso e a obra é do Senhor, a palavra é do Senhor, a promessa é do Senhor. O reino que virá é aquele que vem daquilo que o Senhor vai fazer. E nós acreditamos nisso e proclamamos que o Senhor vai realmente cumprir todas as tuas promessas com fidelidade, como o Senhor sempre fez. Abençoa, irmão Daniel, abençoa todo o ministério que está junto com ele, fortalece, abre portas, ó Deus, que só o Senhor pode abrir, ó Deus, supre necessidades e cumpre o teu propósito, Senhor, e abre os olhos e coloca no coração de muitos judeus, muitos daqueles que precisam conhecer o Senhor, que as portas possam ser abertas. Nós oramos por aqueles que já estão ouvindo a palavra, nós oramos por aqueles que estão sendo, de alguma maneira, tocados por tua palavra e pela presença de pessoas que estão amando e procurando levar, ó Deus, a tua palavra a eles. Ó Deus, que o Senhor realmente cumpra e que o Senhor complete a tua obra, pedimos em nome de Yeshua. Amém.